Beleza, galera? Hoje vamos falar de um dos temas mais solicitados por alunos, amigos, né? Que é justamente a ideia de esquerda e de direita. Como é que nós podemos diferenciar? Será que tem bandeiras semelhantes? Vamos destacar tudo isso no vídeo de hoje. Porém, antes de chegarmos aos dias atuais, iremos na origem da ideia de esquerda e direita que surge durante a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos movimentos mais importantes e mais lindos de ser estudado. Afinal de contas, foi durante a Revolução Francesa que se acabou, ou pelo menos se deu, o início do fim do absolutismo praticamente. Por quê? Porque na França o absolutismo era muito forte, a ideia do Estado sou eu, né? Os bordões, o Luís XV, XVI, eles estabeleciam a ideia de que o Estado era altamente centralizador, como nós falamos lá na aula de absolutismo, com Hobbes, né, etc. Bem, nesse momento, quando a burguesia, né, os movimentos iluministas, né, os movimentos liberais, eles conseguem derrubar o rei, surgem dois grupos. Afinal de contas, eles eram rivais no campo ideológico, mas unidos pela tentativa de destruir ou de acabar com o absolutismo. Então surgem dois grupos, os girondinos, que representavam a alta burguesia, e os jacobinos, que representavam a pequena burguesia. Esses dois grupos, eles eram, né, eles se igualavam na ideia de acabar com o absolutismo. Por outro lado, eles se diferenciavam, se rivalizavam na ideia de como gerir o Estado sem o absolutismo. Os jacobinos queriam ideias mais aprofundadas, queriam uma revolução mais profunda, enquanto os girondinos queriam uma revolução mais amena, que era para se mudar, mas não se mudar tanto. Já os jacobinos, eles eram considerados, entre aspas, mais radicais no campo das mudanças políticas na França. E justamente nesse momento surge a Assembleia Geral Constituinte na França, as Assembleias Gerais, e durante as reuniões da Assembleia Geral, da Assembleia Constituinte Francesa, os jacobinos se posicionavam à esquerda de onde ficava o orador, né, no Congresso ou no Parlamento. Se ficavam à esquerda. E os girondinos ficavam sentados à direita. Uma mera coincidência naquele momento histórico. Uns ficavam à esquerda, outros à direita. Os girondinos não queriam se misturar com os jacobinos, já que os jacobinos eles chamavam setores populares, né? Os girondinos ficavam numa região e no centro ficava outro grupo minoritário chamado os montanheses. Mas a ideia central é de que essa coisa de esquerda e direita surge justamente aí, onde a esquerda sentava os jacobinos, que queriam mudanças mais profundas, né, eram considerados mais radicais, e a direita sentava os girondinos, que eram mais conservadores, queriam o fim do absolutismo, mas queriam ainda uma monarquia constitucional, né, privilégios para alguns setores da nobreza, enquanto os jacobinos queriam república, sufrágio universal, reforma agrária, eram, né, mais, vamos dizer assim, queriam mudanças mais profundas. A ideia de esquerda e direita ela surge justamente aí, mas é bom lembrar que durante a Revolução Francesa, quem foi à esquerda, quem eram os jacobinos, era a burguesia liberal. Ainda não se tinha a ideia de um partido político voltado para a classe trabalhadora. Nesse momento aqui, quem cumpre o papel revolucionário são os liberais, beleza? É importante que se diga isso. E os girondinos, a alta burguesia. Já no século XIX, né, aí sim, a esquerda ela toma mais características semelhantes aos dias atuais, principalmente com o surgimento do marxismo, né? O Marx ele trouxe a esquerda para si, ele falava, né, expressava a ideia de que a esquerda ela sempre vai ser questionadora, ela sempre vai questionar o status quo atual. Então ele meio que entendia que a esquerda era aquela classe que iria ser contrária ao status quo atual naquele momento, que era justamente a Revolução Industrial, que era justamente a potencialização do capitalismo. Então, a esquerda, durante o século XIX, ela esteve muito atrelada ao marxismo, né? Enquanto a direita estava associada às ideias liberais e ao capitalismo. Beleza? Durante o século XIX se deu mais ou menos dentro desse patamar. Então a esquerda, por exemplo, durante o século XIX foi contra o imperialismo, que era uma ação extremamente capitalista de expansão de mercados, né, no continente africano e asiático.
Então, durante o século XIX, a esquerda ela vai sofrer uma forte influência do marxismo. E aí, interessante isso, viu? Que a burguesia liberal, que era a esquerda lá dos jacobinos da Revolução Francesa, ela vai ser, a partir de então, considerada direita. Por quê? Porque ela vai querer conservar o sistema capitalista, enquanto o marxismo buscava uma revolução com relação a esse sistema. Então, é importante que se diga que no século XIX, a esquerda ela toma uma cara marxista, né? Enquanto que a direita ela toma uma cara mais liberal, capitalista, conservadora. Durante o século XX, aí sim, surgem movimentos de extrema direita, né? Que a gente vai falar um pouco mais na frente, como o fascismo e o nazismo. Mas no século XX, após a Revolução Russa, a esquerda ela adentra a esse princípio ideológico da Revolução Russa. Afinal de contas, os partidos socialistas e comunistas do início do século XX entenderam que a Revolução Russa era, na prática, aquilo que eles tinham na teoria, né? Ou seja, um Estado socialista, um Estado extremamente estatizante, um Estado, né, que colocaria fim, entre aspas, nos meios de produção capitalista, beleza? Por outro lado, aqui no Brasil, essa influência de esquerda, ela vai vai ganhar um terreno muito fértil entre os trabalhadores. Afinal de contas, a esquerda vai lançar ideias sindicalistas justamente para se contrapor ao status quo do capitalismo, os donos de indústria e meios de produção. Então a esquerda ela vai encontrar um terreno muito fértil nos sindicatos. Por quê? Porque vai passar ali a ser grandes representantes dos trabalhadores, exigindo melhorias e direitos para os trabalhadores, tá certo? Então, num determinado momento ali, antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a esquerda está atrelada aos trabalhadores, principalmente nos movimentos sindicais, enquanto que a direita ela está atrelada ainda aos movimentos liberais, ao sistema capitalista e o status quo, tentando manter o status quo naquele momento histórico. Afinal de contas, a Revolução Russa ela representou uma esperança muito grande para segmentos da esquerda e uma ameaça muito grande para os segmentos da direita. Afinal de contas, existia ali um fato concreto que era o Estado socialista. Estado esse que se expandiu após a Segunda Guerra Mundial, a partir do controle da União Soviética de estados do leste europeu, né? E a explosão de movimentos socialistas na Coreia do Norte, né? Na Coreia, que acabou dividindo Coreia do Sul e Coreia do Norte, e também na China e principalmente em Cuba. Ou seja, durante o século XX, praticamente as bandeiras da esquerda e da direita ainda estavam associadas a questões econômicas. Enquanto a direita defendia um Estado, né, com menor participação, um Estado mais liberal, a esquerda defendia um Estado mais participativo, um Estado mais coletivista, enquanto a direita empurrava a bandeira do individualismo, tá certo? Então, no século XX, nós tínhamos a bipolaridade, né, da União Soviética e dos Estados Unidos, cada um representando praticamente as consciências da esquerda e da direita mundial, no âmbito mundial. Nesse momento histórico, o marxismo ele começa a sofrer, não vou nem dizer o marxismo, a esquerda começa a ter uma divisão muito grande dentro da própria esquerda, principalmente no sentido das ditaduras, né? Então, por exemplo, existe uma corrente da esquerda brasileira, por exemplo, isso seguiu outras linhas no mundo todo, mas existe uma linha de marxismo no Brasil que contraria ou se fazia oposição ao stalinismo soviético, ao modelo soviético, né? E isso é importante que se diga, porque hoje muita gente de esquerda entende que o movimento, que a União Soviética foi algo que dificultou o debate das esquerdas, né? Que a União Soviética atrapalhou as esquerdas, assim como a ditadura militar atrapalhou a direita, tá certo? Ou seja, existe um vasto segmento hoje da esquerda que entende que aquilo que aconteceu na União Soviética não foi marxismo, tá certo? Não foi de esquerda e tenta se livrar desse peso nas costas. Afinal de contas, né, a esquerda hoje ela tem um debate muito forte sobre democracia, tá certo? Vamos lá. Com a queda do Muro de Berlim, simbolicamente falando, a crise do leste europeu,
a decadência da economia coletivista, né? A decadência do modelo soviético, e naquele momento histórico se questionou, inclusive, que era a decadência da própria esquerda como um todo, o do socialismo, do comunismo, que estava muito atrelado à esquerda. Nesse momento, o debate ele tem uma reviravolta. Afinal de contas, a esquerda ela vai continuar com as bandeiras, mas economicamente se tem algumas mudanças, tá certo? A política estatizante ela deixa de ser uma bandeira, né, o fim dos meios de produção. Praticamente hoje, quem é de esquerda não adota mais esse mecanismo. Adota, sim, um Estado, né, keynesiano, um Estado do bem-estar social. A esquerda não deixa de ter a ideia de um Estado mais participante, de um Estado mais presente na vida dos cidadãos, principalmente no campo econômico, saúde, educação, previdência social, etc. Enquanto a esquerda, enquanto a direita, ela vai manter o discurso de um Estado mais liberalizante, de um Estado mais que o indivíduo prevaleça sobre o Estado, principalmente no campo econômico, no sentido das pessoas precisarem cada vez menos do Estado. Para que as pessoas precisem cada vez menos do Estado, é necessário, segundo os liberais, que o mercado seja o mais livre possível. Afinal de contas, é esse mercado que vai abstrair essa mão de obra, e essa mão de obra, com a sua autonomia salarial, vai precisar cada vez menos do Estado, pagando seu plano de saúde, pagando sua previdência privada, enfim. Então, a direita se manteve dentro dessa perspectiva liberal, dessa perspectiva de que o Estado tem que intervir cada vez menos na economia, de que o Estado precise estar ali para manter as leis, manter a ordem, etc. Mas, economicamente falando, o Estado, né, se afaste o máximo possível de todos os segmentos. Né? Não é de qualquer um, é de todos os segmentos. Aonde o setor privado tem interesse, a direita entende que o Estado tem que se afastar, ok? Já por outro lado, a esquerda, principalmente as esquerdas latino-americanas, elas acabaram levantando bandeiras extremamente importantes a partir da década de 90. Bandeiras essa, é bom que se diga, que não foi levantada em outros momentos da história, né? Por exemplo, os liberais falaram de abolicionismo muito antes da esquerda, né? Políticas liberais impulsionavam o feminismo muito antes da esquerda. Isso é importante que se diga para que a gente também venha, assim como eu diferenciei a esquerda no campo, ou seja, assim como eu coloquei que tem diferenças na esquerda internamente, tem diferenças na direita também, tá certo? Nem todo direitista é igual, existem diferenças que a gente vai falar sobre elas. Então, na década de 90, várias bandeiras que surgiram acabaram impulsionando a esquerda, né? Apesar da esquerda, né, ter sido fragilizada com a decadência da União Soviética, outras bandeiras surgiram. A bandeira ambientalista, a esquerda abraçou e abraçou a esquerda. A bandeira do racismo abraçou a esquerda e a esquerda abraçou também. O feminismo, a questão dos LGBTs, não é isso? Então, essas liberdades, né, de se comportar, que teoricamente seria liberal, ela passou a ser bandeiras da esquerda. E a esquerda cresceu com isso, né? A esquerda cresceu com isso porque o discurso da esquerda, no sentido de abraçar essas bandeiras, acabou impulsionando uma militância fervorosa na década de 90 e nos anos 2000, tá certo? Então a esquerda brasileira, ela acabou levantando bandeiras importantes que tornaram-se bandeira de esquerda, né? Hoje, por exemplo, quando você questiona o racismo, você, assim, de cara, as pessoas vão pensar, esse cara é de esquerda, né? Esse cara é de esquerda. Quando você levanta a bandeira do feminismo, pô, esse cara é de esquerda. Quando você levanta a bandeira da luta contra a homofobia, você, pô, esse cara é de esquerda. Por quê? Porque a direita brasileira, ela perdeu um pouco o caráter de respeitabilidade das individualidades. Isso é extremamente ruim para a direita. É por isso que eu digo que a direita brasileira, ela se dividiu. Ela está dividida. Então vamos lá. O que é que nós temos hoje enquanto direita? Segundo o Pondé, nós temos uma direita liberal conservadora. O que é isso? Liberal no campo econômico e conservadora politicamente.
Politicamente, a ideia de ser conservador, o que é ser conservador? É manter as instituições, é defender o Congresso, é defender o STF, é você... Claro que não é você defender o que foi decidido, tá certo? Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que um liberal tem que defender o que o STF decida. Ele defende a instituição Supremo Tribunal Federal, ele defende e quer a permanência do Congresso Nacional, bicameral como existe. Então, o conservador no campo político é o cara que quer as eleições normalmente, em 2 turnos, não quer mudanças nesse setor. Já liberal, no sentido econômico, diminuição do Estado na economia. Então, você pode, à direita hoje, tem um pessoal que é liberal conservador. Por outro lado, nós temos segmentos da direita, hoje, que se intitula conservadora, mas que, na verdade, tem um posicionamento moralista. É aquela direita, né, que a gente costuma aproximar ela da extrema-direita, é aquela direita que tem valores cristãos e tenta impulsionar ou se meter, vamos dizer assim, ou estabelecer regras no comportamento. Um liberal de direita, ele não se preocupa com o comportamento das pessoas, até porque ele defende a ideia do individualismo. Mas o conservador de extrema direita, ele condena comportamentos LGBTs, ele condena o comportamento feminista, ele condena, por que isso? Porque eles não são, entre aspas, conservadores, eles são reacionários. O que é uma pessoa reacionária? É uma pessoa que quer que volte a um modelo extremamente antiquado e com pouca liberdade. Então a extrema-direita, ela hoje no Brasil, ela tem se fortalecido, ela é aquele discurso de religiosidade, de cristandade, de que você tem que obedecer às regras seculares, né? Que você tem que manter a ideia do nacionalismo exacerbado, de que você tem que respeitar a família, a ideia de família é pai, homem, ou pai, mãe, filho, filha. Então, e essa ideia de extrema-direita que hoje no Brasil tem ganho espaço, é uma ideia, inclusive, que se contrapõe à própria direita liberal conservadora. Ou seja, nós temos uma disputa hoje entre o liberal conservador e a extrema-direita no Brasil. Não é à toa que você vê conflitos entre o governo Bolsonaro de extrema-direita com grupos que até o apoiaram num determinado momento, mas viram que a política de Bolsonaro é uma política moralista de extrema-direita, que inclusive vai de encontro ao liberalismo como um todo. Tem uma frase liberal que eu acho muito interessante, que demonstra o que é que eles entendem por liberdade. Ele fala assim, eu vou ser um produtor de maconha que armado vou juntamente com meu filho homossexual defender as minhas terras, a minha propriedade. Olha quanta coisa essa frase remonta, né? A ideia de que você pode andar armado, que eles defendem, a ideia do individualismo, a ideia de que você pode plantar maconha, a ideia da legalização das drogas, né? Que também é defendido por segmentos liberais conservadores, e também a ideia de você defender a sua propriedade privada como deve ser defendida. Então os liberais conservadores, eles impulsionam a ideia de liberdade para as pessoas, mas se mantém conservadora no campo político. Já a extrema-direita, em hipótese nenhuma, ela vai, por exemplo, defender aborto, defender a legalização das drogas. Não, esse comportamento moralista é chamado extrema-direita. Isso é muito importante, isso tem que ficar claro, porque você não precisa ser de direita para apoiar o Bolsonaro. E entender também que as pessoas que criticam o Bolsonaro e a extrema-direita, essa presença forte das igrejas evangélicas na política, quem critica isso não necessariamente é de esquerda, muito menos comunista, porque a esquerda não se restringe ao comunismo. É importante que se diga isso. A esquerda busca um Estado mais participativo, um Estado mais presente, um Estado até mais paternalista. É o Estado do bem-estar social. E a esquerda levanta essas bandeiras, né, juntamente com liberais. Nesse ponto há uma convergência de bandeiras do racismo, né, LGBT, a questão do aborto. Essas questões moralistas que a esquerda também tem se comportado de maneira muito positiva, ao meu ver. Então a esquerda, ela quer um Estado mais participativo, que é o que diferencia dos liberais. Ela quer um Estado mais presente na vida das pessoas. Ela quer um coletivismo maior, tá certo? E talvez por isso ela tenha um discurso mais humano, né? Pode ser até que você me diga, mas é o discurso apenas, mas o discurso é mais humano,
tá certo? O discurso é mais presente na classe trabalhadora. E enquanto que os liberais, né, se preocupam com a economia. Agora é lógico que um liberal vai chegar para mim e vai dizer assim, André, eu sou liberal, preciso vender mercadorias, e para que eu venda mercadorias que o mercado esteja ativo, é necessário que as pessoas estejam trabalhando. É lógico que liberal não quer a miséria. Se você disser assim, políticas liberais trouxe miséria, beleza, é outra coisa. Mas o liberal pode dizer assim que políticas de esquerda também trouxe. Tá certo? Então, ser de esquerda hoje é você defender um Estado mais participativo. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. A extrema-direita que a gente fala aqui, ela tem algumas questões interessantes. Por exemplo, essa extrema-direita, ela também quer uma presença do Estado, mas não uma presença do Estado só na economia, uma presença do Estado de forma de controle da sociedade. De controle da sociedade. Essa semana um amigo meu chegou para mim e falou assim, André, o Bolsonaro tá com a política do PT de renda mínima, que é uma política do Suplicy. Não dele, mas é uma política apoiada por ele, muito apoiada, tem até um livro. Da renda mínima. Talvez esses R$600 que foi dada nesses 3 meses, talvez venha mais um mês, e possivelmente fique R$200 aí, que é uma ideia de Bolsonaro. Beleza. Isso é participação do Estado na economia? Lógico. Isso é uma política defendida pela esquerda, renda mínima? Sim. Mas entenda, o que o Bolsonaro busca hoje, com essa política, é adentrar no território que durante muito tempo foi controlado pelo PT, que são os eleitores mais pobres do Bolsa Família. E você pode ter certeza, se o Bolsonaro conseguir isso, ele vai contrariar o Guedes, ele vai contrariar segmentos da elite que o apoiaram por achar que é uma política altamente assistencialista e custa muito caro para o Estado, mas também ele vai ter o retorno eleitoral significativo no momento que ele está passando por uma crise. Então, essa coisa da política, né, ela é importante porque talvez uma medida dessa, com o discurso de um governo que se diz que é liberal na economia, mas que na verdade seja uma política eleitoreira. Ruim, André? Não. Eu não vou mudar meu discurso aqui com relação ao Bolsa Família. Uma renda mínima de R$200 vai ajudar milhares de pessoas a sair da linha de miséria. Beleza? Então, eu preciso que vocês comentem, né, esse vídeo para nós tirarmos outras conclusões, outras ideias. Eu queria citar aqui dois livros que eu acho importantíssimos. O primeiro é o de Boaventura da Souza Santos, um escritor sensacional, de origem portuguesa, e ele escreveu aqui Reinventar as Esquerdas, baseado justamente na queda do Muro de Berlim. E ele traz um questionamento nesse livro, que eu não vou falar qual o questionamento, eu quero que vocês leiam, que vocês pesquisem, que é justamente o seguinte: por que Cuba se transformou num problema para as esquerdas? Por que para um cara de esquerda do século XXI, em maio de 2020, é tão difícil defender o regime cubano, coisa que não era na década de 80? A gente tem que... Por quê? Porque a esquerda ela teve que mudar com a queda do Muro de Berlim. Beleza? A esquerda ela quer participação do Estado, a esquerda brasileira quer que o Estado intervenha em vários segmentos da economia, quer um Estado mais paternalista, quer escola pública, quer universidade pública, quer o SUS, mas não quer ditadura. A não ser a extrema esquerda. Mas a esquerda racional, ela não quer ditadura. Beleza? Seja ela qual for. Outro livro que eu também queria indicar muito, que esse é fininho e é sensacional. É um livro do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, Conteúdo Jurídico e o Princípio da Igualdade. Por quê? Toda vez que eu falo de Revolução Francesa, eu falo do Princípio da Igualdade do Celso de Mello, que não é o do STF, não. Por que eu falo isso? Porque quando na Revolução Francesa se estabeleceu que todos os homens são iguais perante a lei, não significa que estabeleceu justiça. Justiça é uma coisa, igualdade na lei é outra. E essa igualdade formal da Revolução Francesa, ela é diferente da igualdade da nossa Constituição. Como assim, André? A nossa igualdade é a igualdade material. É a igualdade que busca diminuir as diferenças sociais, as desigualdades sociais.
Não é uma igualdade só no termo de lei, como na Revolução Francesa, liberal, formal. A nossa é a igualdade material, e esse livro aqui, fininho, maravilhoso, explica isso de forma sensacional. Essa obra aqui também ajuda muito a entender o papel da esquerda pós-revolução ou pós-queda do Muro de Berlim. Beleza? Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas de dúvidas ainda, é só escrever que a gente tira. André Moraes está na área.